E hoje, mais uma vez, nós estaremos entrando na parábola das 10 virgens, sem falar da parábola das 10 virgens. E como isso seria possível? Bom, Jesus, quando ele falou da parábola das 10 virgens, ele estava falando a respeito de 3 acontecimentos principais. Primeiro, Jesus, na parábola das 10 virgens, ele está falando do princípio das dores. Esta parábola das 10 virgens, ela cobre o período do princípio das dores e também cobre o período chamado de a grande tribulação. E também fala a respeito do retorno do noivo, que não será num piscar de olhos e também não será de maneira repentina. E para que você não pense que eu estou maluco ou trazendo alguma doutrina nova, saiba o que eu vou falar neste vídeo de hoje é o ensino que os apóstolos ensinavam na época deles. Você precisa compreender o ensino das 2 casas de Israel e o ensino das 7 festas do Senhor. Se você tiver um pouco de conhecimento a respeito destes 2 ensinos, você vai compreender e você vai conseguir enxergar que a parábola das 10 virgens está falando sobre o princípio das dores, a grande tribulação e também o retorno de Jesus. E por que nós precisamos entrar na parábola das 10 virgens? Porque nós estamos chegando em um período que as pessoas vão desmaiar de terror, não por causa dos acontecimentos, mas as pessoas vão desmaiar de terror por causa da expectativa, a simples expectativa daquilo que está para vir sobre o mundo. E nessa longa introdução eu quero te fazer uma pergunta. Você está preparada? Você está preparado para aquilo que está para acontecer neste mundo? Bom, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Como eu falei no início do vídeo, a parábola das 10 virgens fala do período do princípio das dores, também fala da grande tribulação e também fala do retorno de Jesus. Eu não tenho tempo neste vídeo aqui para pontuar em quais versículos da parábola das 10 virgens está falando a respeito de cada um destes momentos, mas é muito importante você ter o conhecimento, pelo menos o conhecimento básico, das festas do Senhor e das 2 casas de Israel. O próprio Jesus falou que este momento sombrio, o momento em que as pessoas estariam mais preocupadas com suas vidas, seria o período em que muitas dessas pessoas seriam pegas de surpresa por causa dos acontecimentos deste mundo. E Jesus também falou que muitas pessoas neste período desmaiariam de terror por causa da expectativa das coisas que estão para vir neste mundo. E eu preciso falar algo muito importante, e se você estiver acompanhando os vídeos aqui do canal, você sabe que eu tenho falado muito sobre a parábola das 10 virgens, e também tenho falado da importância de você ter uma vida de oração e uma vida de meditação na palavra de Deus. Você sabe muito bem que boa parte dessas igrejas, principalmente essas que aparecem na televisão, são igrejas que não alimentam suas ovelhas, são igrejas que não alimentam as pessoas que estão ali presentes no culto. Por quê? Porque o alimento que é dado ali ou é leite adulterado ou é apenas um leite ralo em que as pessoas não conseguem se alimentar espiritualmente. No período do princípio das dores e no período principalmente da grande tribulação, não haverá mais espaço para aqueles cristãos que leem um versículo por dia e não meditam naquele versículo, e também não vai ter espaço para aqueles cristãos que não desenvolvem sua vida de oração. E eu não quero menosprezar a sua vida devocional, mas saiba que no período do princípio das dores, que nós já estamos entrando neste período, e também no período da grande tribulação, não sobrará espaço para cristãos que têm uma vida devocional medíocre. Não teremos mais espaço para cristãos que apenas lê um versículo como uma palavra motivacional. Esses cristãos não vão sobreviver ao período do princípio das dores e ao período da grande tribulação. Eu falei da parábola das 10 virgens e eu também falei em outros vídeos que é preciso ter as suas lâmpadas acesas. E o que isso significa? Significa que você precisa ter vida de oração e vida de meditação, não somente para entender a palavra de Deus, mas também para compreender os acontecimentos deste mundo.
Não caia neste engano, e essa é uma informação incompleta. Meditar na palavra de Deus e ter vida de oração não apenas te dá entendimento das Sagradas Escrituras, não apenas, se é que eu posso falar apenas, não apenas te dá discernimento das profecias, mas ter vida de oração e de meditação vai despertar o seu espírito para compreender os acontecimentos futuros, e ter vida de oração, ter vida de meditação na palavra de Deus vai deixar o seu espírito forte para resistir, para aguentar tudo aquilo que está para vir sobre este mundo. Agora, o próprio Jesus falou que a tribulação que está para vir sobre este mundo é uma tribulação que jamais aconteceu e jamais haverá. Por quê? Porque esse será o grande e terrível dia do Senhor. Existem muitos cristãos que ainda estão presos na teologia, uma teologia escapista, que fala que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E eu preciso te dizer, a igreja passará pela grande tribulação. Eu não sei se você que está me assistindo estará vivo para o período da grande tribulação. Eu não sei o que Deus está planejando para os próximos anos. O que eu sei é que nós já estamos entrando no período chamado de o princípio das dores. Agora olha só as notícias das últimas semanas, para você entender que o período do princípio das dores já está se aproximando, ou nós já estamos entrando neste período. Recentemente, um grande e poderoso empresário, que você está vendo aí na tela, ele disse que nós vamos entrar em mais uma crise de saúde mundial. Ele disse que a próxima crise de saúde mundial será muito pior do que essa que nós passamos. E eu sei que você sabe que muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam as suas vidas nessa crise mundial de saúde. Mas um homem que tem um altíssimo poder aquisitivo, um dos maiores empresários do mundo, um dos maiores investidores na indústria farmacêutica, está anunciando que está vindo uma nova crise de saúde que será pior do que essa última. Ele fala a respeito disso e a única solução que ele está dando são mais medicamentos para combater essa nova crise de saúde. Você precisa ter entendimento, você precisa ter sabedoria na palavra de Deus. Para não ficar brigando a respeito de partidos políticos, você precisa compreender o que está acontecendo no mundo espiritual quando um homem ele fala a respeito disso. E essas coisas já estavam escritas na palavra de Deus. Lucas capítulo 21 registra que haveria muitas epidemias em vários lugares. Não esqueça disso. Quando Jesus citou o princípio das dores, ele estava fazendo referência a uma mulher que está esperando para dar à luz, e cada vez que ficasse mais próximo o nascimento do bebê, as dores de parto ficariam cada vez uma mais próxima da outra. Então, epidemias sempre aconteceram, mas conforme nós vamos chegando mais perto do retorno de Jesus, as epidemias vão acontecer cada vez uma mais perto da outra. E uma outra notícia que está correndo aí há algumas semanas, na verdade há alguns anos, são alguns países poderosos do mundo que estão se estranhando, que estão flertando com um possível conflito. E a própria palavra de Deus em Lucas 21 também fala a respeito disso, de rumores de guerras e de rumores de guerras. E mais uma vez eu quero que você compreenda isso. Guerras sempre existiram, mas nós estamos dentro de uma guerra biológica. Isso está sendo escondido de boa parte do público. Por quê? Porque a maioria das pessoas do mundo não estão conectadas com a palavra de Deus. Boa parte das pessoas do mundo não se interessam a respeito do que está escrito em Apocalipse capítulo 17, não se interessam a respeito do que está escrito em Apocalipse capítulo 18, quando Deus julgará a grande Babilônia, justamente por causa do que essas nações e boa parte do mundo tem feito com as pessoas do mundo. E por que eu estou falando a respeito dessas notícias? Porque tudo isso está escrito na palavra de Deus e nós estamos nos aproximando de um período muito sombrio. Muitos cristãos estão preocupados com suas próprias vidas e não estão se atentando com aquilo que está escrito na palavra de Deus. O próprio Jesus disse que o princípio das dores e a grande tribulação será um período
tão tenebroso que jamais houve e jamais haverá. Agora presta atenção nisso. Vai lá comigo em Lamentações, capítulo 4. Vamos ler dos versículos 9 a 11, que diz assim: Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres, outrora compassivas, presta atenção, cozinharam os seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Então, este texto aqui está mostrando a lamentação de Jeremias. Jeremias está olhando para o cativeiro babilônico e aqui ele está relatando que naquele cerco, naquele cativeiro, as mulheres de Israel estavam passando tanta fome. Mulheres que eram consideradas compassivas, piedosas, elas estavam passando tanta fome que algumas delas cozinharam os seus próprios filhos e se alimentaram de suas crianças. Talvez isso seja algo imaginável para você, mas muitos estudiosos e muitos especialistas vão dizer que se o ser humano chegar em um estado de fome muito grande, ele perde a sua condição de racionalidade, porque funções importantes do cérebro param de se alinhar com aquilo que é racional, com aquilo que é sensato. A Bíblia fala que este período do cerco da Babilônia sobre Jerusalém, muitas pessoas morreram de fome, ao ponto dele falar assim, que mais felizes são as vítimas da espada do que as vítimas que morreram por causa da fome. Você consegue imaginar um cerco tão violento ao redor de Jerusalém? Muitas pessoas morreram à espada e também muitas pessoas passaram fome ao ponto de cozinhar os seus próprios filhos. Agora eu quero que você volte lá na fala de Jesus, quando Jesus disse que a tribulação daqueles dias será tamanha que nunca houve no mundo e jamais haverá. Eu acabei de citar para você um cenário terrível, um cenário muito triste. Em alguns momentos, os caldeus e também os assírios, no Reino do Norte, eles rasgavam o ventre das crianças e lançavam as crianças vivas nas rochas. Você consegue imaginar tamanha crueldade? E Jesus disse que nós viveremos um período pior do que este período que Israel passou. Uma tamanha tribulação que jamais houve e jamais haverá. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque todos aqueles que estiverem com suas lâmpadas acesas, desenvolvendo a meditação da palavra de Deus, desenvolvendo uma vida de oração, estes vão estar atentos e vão estar debaixo da cobertura do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala que a igreja passará pela grande tribulação, mas não sofrerá com a ira de Deus. E esse vídeo de hoje é para te alertar que você precisa buscar a presença de Deus no dia de hoje. Nós estamos entrando no princípio das dores e a igreja não terá mais tempo para ler um versículo de maneira preguiçosa. A igreja não terá mais tempo para fazer uma oração apenas agradecendo o café. Bom, essa não é uma mensagem para que você fique apavorado ou desesperado. Essa é uma mensagem de alerta. E você que está firme na presença de Deus, Jesus deixou para você uma orientação. Erga os vossos olhos, porque quando você estiver vendo essas coisas acontecendo, a vossa redenção se aproxima. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo no próximo vídeo.